Quem é você quando ninguém está olhando? Quando os aplausos cessam, as telas se apagam e os olhos externos deixam de fiscalizar seus passos, o que sobra? Há quem viva a vida inteira sendo um reflexo do desejo alheio, ajustando o próprio comportamento como quem tenta encaixar uma peça errada em um quebra-cabeça que nunca foi seu. O problema é que quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais mergulhamos num deserto emocional onde nada nos preenche de verdade, nem a aceitação, nem o sucesso, nem a companhia constante. A busca crônica por validação externa parece aliviar, mas só anestesia. A necessidade de aprovação funciona como uma droga emocional. Ela oferece um alívio imediato, um elogio, um emoji, uma curtida, uma frase de aprovação. Mas o efeito passa rápido, e com o tempo, o que era pontual vira dependência. Passamos a medir nosso valor pelo olhar dos outros, a depender do reconhecimento como combustível de existência. E é nesse ponto que a liberdade interior começa a se dissolver. Como seguir um caminho com sentido se cada passo é guiado pela expectativa alheia? Essa dinâmica cria uma prisão invisível. Cada escolha deixa de ser livre e passa a ser estratégica. O que vão pensar? Será que vou decepcionar? Será que ainda me amam? Aos poucos, a consciência se desconecta da verdade interior e se apega a máscaras sociais que garantem sobrevivência, mas nos roubam a autenticidade. O preço? Uma vida onde você atua o tempo todo, mas não sente que realmente vive, onde agrada a todos, menos a si. No fundo, essa busca constante por aceitação não é só uma insegurança, é uma forma de abandono. Um abandono de si, de seus limites, de seus desejos reais. Quando você vive para agradar, você deixa de existir como indivíduo. A validação externa, quando se torna vício, sabota silenciosamente sua autonomia, sua identidade e sua capacidade de se reconectar com o que realmente importa. E se o primeiro passo para o caminho da cura for parar e se perguntar: de quem é a vida que eu estou tentando viver? A raiz psicológica da busca por validação. Ninguém nasce precisando ser aplaudido, mas nascemos sim com uma necessidade profunda de sermos vistos. Quando crianças, nosso senso de identidade é moldado a partir do olhar do outro, um sorriso da mãe, um muito bem do pai, um elogio da professora. Tudo isso se transforma em pequenas recompensas emocionais que vão nos ensinando silenciosamente que ser amado está condicionado a um certo comportamento. O problema é que, sem perceber, crescemos viciados nessas moedas de afeto e passamos a acreditar que só temos valor quando somos validados. A sociedade, então, faz questão de manter esse ciclo aceso. Ela nos oferece palcos diários, redes sociais, comparações constantes, padrões inalcançáveis. O like substitui o abraço. O filtro esconde a vulnerabilidade. E a aprovação vira mercadoria. Vivemos imersos em um ambiente que alimenta o vazio existencial, enquanto promete preenchê-lo com curtidas e atenção. Mas o que se instala é uma desconexão crescente com a consciência de quem realmente somos por trás da performance. É natural desejar reconhecimento. O problema é depender dele. Quando o elogio deixa de ser um estímulo e se torna uma âncora, perdemos o eixo. Começamos a agir menos por integridade e mais por aprovação. A linha entre vontade própria e desejo do outro se apaga. A liberdade interior cede lugar à submissão emocional, e o que poderia ser uma troca saudável vira uma relação de dependência, uma relação em que sua identidade se curva para caber no molde do outro. Essa dependência se intensifica quando o medo da rejeição passa a comandar suas escolhas. Você não veste mais o que quer, não fala mais o que pensa, não sonha mais o que deseja, apenas tenta evitar a dor de ser deixado de lado. A busca por sentido se esvazia, substituída por uma busca desesperada por pertencimento. E quanto mais você tenta se encaixar, mais distante fica de si. Como construir uma vida autêntica se a base é o medo de não ser aceito? Os efeitos ocultos de viver para agradar. Viver para agradar parece, à primeira vista, uma atitude nobre, mas o que parece empatia, muitas vezes,
é autoabandono disfarçado. Quando você começa a dizer sim para tudo que esperam de você, ainda que silenciosamente diga não a si mesmo, inicia-se uma lenta dissolução da identidade. Você vai cabendo onde não pertence, se moldando a cada contexto, se editando para não incomodar. E, aos poucos, aquilo que era apenas um esforço para ser aceito se torna um modo de existir. Um modo que custa caro. Sua verdade. Para sustentar esse personagem idealizado, você precisa esconder partes de si, criar versões polidas, agradáveis, convenientes. A falsa persona exige energia constante. Você começa a viver como um ator num palco interminável, onde não pode errar, não pode fraquejar, não pode ser visto de mais, nem de menos, e mesmo que receba aprovação, ela nunca é suficiente. Porque, no fundo, você sabe que ela não é dirigida a quem você realmente é, mas a uma imagem construída para agradar. A consequência mais devastadora desse processo é a sensação crônica de insuficiência. A comparação constante com os outros se torna inevitável, porque você já não sabe mais qual é o seu lugar. Olha para fora buscando referência, sem perceber que se perdeu por dentro. E o que sobra é uma autocrítica cruel, uma ansiedade silenciosa, uma frustração que não tem nome, apenas a percepção de que, por mais que se esforce, nunca é o bastante. Como poderia ser se você não está tentando ser você? Essa desconexão com o eu profundo faz com que você se sinta, no fim do dia, ninguém. Ninguém de verdade. Porque tudo em você foi adaptado, calculado, condicionado ao gosto alheio. Você pode estar cercado de pessoas, mas se sente invisível. Pode ter sucesso, mas não sente paz. A ausência de presença real consigo mesmo gera um tipo de dor difícil de explicar. Um sofrimento silencioso que não grita, mas consome. E a pergunta começa a se formar. Será que, para ser aceito, eu preciso deixar de existir? Quando a validação virou dependência emocional. Chega um momento em que a busca por aprovação deixa de ser um comportamento e se torna um sistema de sobrevivência. Sua vida começa a girar em torno do outro, o que ele sente, pensa, espera. Suas vontades se dissolvem em função das dele. Você acorda já prevendo o humor alheio, pesa palavras antes de falar, reprime emoções legítimas para manter a harmonia. E quando percebe, não está mais vivendo, está apenas reagindo. Reagindo à expectativa, ao julgamento, à possibilidade de rejeição. Essa dinâmica cria uma prisão relacional. O medo de ser abandonado toma o lugar da presença. O amor vira moeda de troca, um terreno em que você cede, se anula, se esvazia, só para manter o vínculo. Não há mais liberdade, apenas medo disfarçado de afeto. A necessidade de agradar se transforma em um ritual diário, silencioso, exaustivo, angustiante. E por mais que você esteja acompanhado, se sente só, porque não é visto, apenas tolerado, e mesmo assim aceita, porque o abandono parece pior do que qualquer desconforto. Nesse estágio, a idealização das figuras que oferecem validação se intensifica. Você passa a enxergar parceiros, chefes, amigos como salvadores emocionais. Eles deixam de ser humanos e passam a representar algo maior, a prova de que você é amável. Mas essa idealização cobra caro, porque toda vez que eles não correspondem à imagem que você criou, você se culpa. A aprovação deles se torna oxigênio, e a ausência dela sufoco. A sua paz passa a depender do humor e da atenção de alguém que muitas vezes nem percebe o peso que carrega nas mãos. E o mais doloroso é quando você começa a aceitar migalhas como se fossem banquetes. Um olhar, uma mensagem, um gesto. Mínimo se tornam o suficiente para te manter por perto. E assim, você aprende a se contentar com pouco. Não por escolha, mas por carência. Uma carência tão profunda que confunde afeto com tolerância, presença com distração, amor com apego. A vontade de sentido se perde nesse emaranhado. E você, que só queria ser amado, se vê preso numa relação em que a sua dor é invisível até para você mesmo. O preço silencioso de se abandonar para ser aceito.
Viver constantemente para ser aceito custa caro, mas esse custo nem sempre aparece de forma explícita. Ele se instala aos poucos, como um vazamento interno. Você vai perdendo o contato com o que gosta, com o que acredita, com o que deseja. E um dia acorda com a sensação de que não sabe mais quem é. Tudo parece sem brilho, sem motivação, sem propósito próprio. Porque a vida que você construiu, por mais funcional que pareça, não foi erguida sobre suas verdades, mas sobre o desejo de ser bem visto. A desconexão com o eu autêntico gera uma sensação crônica de vazio. Você pode estar rodeado de pessoas, mas se sente só. Pode estar ocupado, mas sem entusiasmo. Tudo se torna tarefa e não expressão. Quando a sua vida é movida apenas pelas expectativas dos outros, até os sonhos parecem não ter cor. E é nesse cenário que nasce o vazio existencial. Aquela dor silenciosa que não grita, mas pesa. Que não tem uma causa óbvia, mas rouba a energia de viver. Os relacionamentos que nascem dessa dinâmica são frágeis. Eles se sustentam em controle, não em vínculo. Você começa a implorar por afeto em vez de recebê-lo naturalmente. Cada gesto de carinho se torna um alívio temporário, mas nunca uma base segura. Porque no fundo você teme que, se mostrar quem realmente é, será deixado. Então se adapta, se contrai, se molda. E o amor que deveria libertar se transforma em cativeiro. Um lugar onde você precisa merecer a cada dia o direito de existir. Em algum momento você se pergunta: eu estou amando ou apenas implorando para não ser rejeitado? Essa dúvida não é pequena. Ela aponta para o ponto exato onde a necessidade de aceitação ultrapassou a linha do saudável. Amar não deveria exigir o sacrifício da identidade, e ser aceito não. Deveria depender da exclusão da sua verdade. Mas quando você se abandona para caber na vida do outro, o que sobra é apenas uma presença ausente de si. Uma vida vivida com esforço, mas sem paz interior. Como se curar da necessidade de aprovação. Não. Existe um atalho para a cura emocional, mas existe um caminho. E ele começa no silêncio. No momento em que você decide olhar para si com honestidade, sem plateia, sem filtros, sem pressa. A autoestima real não nasce do aplauso, mas da convivência íntima com a própria verdade. Validar a si mesmo é um gesto sutil, mas profundo. Significa reconhecer que o que você sente importa, mesmo que ninguém mais entenda. Que o seu valor não depende da reação dos outros, mas do seu compromisso com a própria consciência. Descobrir quem você é, longe do olhar dos outros, exige coragem. Porque nesse processo você vai se deparar com dores antigas, desejos reprimidos, versões suas que foram deixadas para trás. Mas é aí que mora a reconexão interna. Ao resgatar suas referências, seus valores, sua essência, você começa a construir uma vida que não precisa de palco, só de presença. A liberdade interior floresce quando você para de viver para provar algo e começa a viver para experimentar algo real. Para isso, é preciso trocar performance por valor. Não importa se você é admirado, seguido ou elogiado. Importa se o que você vive faz sentido. Reforçar os próprios valores é um ato de resistência em um mundo que insiste em nos moldar. E sentir, sem pedir permissão para sentir, é um gesto revolucionário. Suas emoções não precisam ser justificadas, elas apenas são. Quando você começa a validar o que sente, o que pensa, o que acredita, um processo de reintegração do eu se inicia. Aceitar as próprias imperfeições é o que torna possível criar uma vida autêntica. Vulnerabilidade não é fraqueza, é maturidade emocional. É nesse solo que nasce a paz interior. E com ela, a clareza para fazer escolhas mais livres, mais conscientes, mais alinhadas ao que realmente sustenta você por dentro. Projetos, vínculos, espiritualidade. Tudo passa a ser guiado por propósito e não por medo. A necessidade de aprovação não desaparece da noite para o dia, mas deixa de comandar. E isso muda tudo. Quando você passa a vida buscando validação, o que se perde no caminho é você. A sua essência se dilui em cada tentativa de ser aceito, amado, reconhecido.
Você aprende a se adaptar, mas esquece como é existir sem precisar provar nada. E a cada gesto de aprovação recebido, uma dúvida silenciosa permanece. Será que gostam de mim ou da versão que eu criei para ser aceito? Essa pergunta é o ponto de partida para uma reconexão mais honesta. Porque não há paz interior onde não há verdade. A verdadeira liberdade começa quando você se aprova, não como um ato de orgulho, mas como um gesto de autorrespeito. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser admirado, precisa apenas ser real. Quando você se permite existir sem pedir permissão, algo dentro de você se reorganiza. A consciência deixa de girar em torno do julgamento alheio e passa a se orientar pela sua própria bússola. E aos poucos, o que antes era desespero por aceitação se transforma em serenidade para sustentar quem se é. É nesse ponto que a vida começa de verdade. Quando você para de viver para os olhos alheios e começa a viver com presença. Quando o aplauso externo deixa de ser necessidade e se torna apenas detalhe. O vazio existencial começa a ser preenchido não com ruído, mas com sentido. A vontade de agradar dá lugar à vontade de ser inteiro. A cura não é um destino, mas um processo contínuo de reconexão, um caminho que exige consciência, presença, responsabilidade e escolha. Você não precisa desaparecer para ser amado. Não precisa se distorcer para ser aceito. A sua vida tem valor mesmo quando ninguém aplaude. E talvez o primeiro grande passo não seja ser visto pelos outros, mas por você. A aprovação mais importante da sua existência é a que você dá a si mesmo. E quando isso acontece, finalmente você se sente em casa dentro de si. Você passou tempo demais tentando ser suficiente para o mundo. Tempo demais adaptando o tom da voz, o formato do corpo, o ritmo da vida. Tudo para ser aceito. Mas e se o que você buscava lá fora nunca estivesse lá? E se aquilo que tanto queria ouvir dos outros fosse, na verdade, o que você precisava dizer a si mesmo? A jornada de volta para si não começa com respostas. Começa com coragem, a de fazer, silêncio, a de olhar para dentro, a de não fugir mais da dor nem da própria verdade. O mundo não precisa que você seja perfeito, precisa que você seja inteiro. E inteireza exige autenticidade. Exige dizer sim ao que pulsa dentro, mesmo quando isso desagrada os outros. Exige estar presente na própria vida, não apenas ensaiando para o olhar alheio. Existe uma paz que só nasce quando você deixa de implorar por amor e começa a escolher onde e como amar, com responsabilidade, presença e consciência. Talvez você tenha se perdido tentando agradar, mas pode se reencontrar escolhendo viver com sentido. Porque o sentido não é dado pelos outros. É algo que você constrói, mesmo nos momentos de dor, principalmente neles. É ali, no meio da vulnerabilidade, que a liberdade começa a tomar forma. A liberdade de ser quem você é, com falhas, com histórias, com dignidade. Se esse vídeo tocou em algo que estava escondido dentro de você, compartilhe. Não para ser visto, mas para que mais pessoas parem de se esconder. Se inscreva se quiser continuar nessa jornada de reconexão. E lembre-se, você não está sozinho. A cura começa no instante em que você para de viver para os olhos dos outros e começa a viver com os seus bem abertos.